valores inegociáveis. A Bíblia diz que Daniel propôs do coração não se contaminar. Eu creio piamente que nós temos a necessidade de regular a nossa visão para que ela se torne bíblica. Nós pouco aprendemos porque pouco buscamos sobre cosmovisão. Cosmovisão é a visão do mundo, mas cosmovisão bíblica é a visão bíblica que eu tenho sobre o mundo. Cosmovisão bíblica não significa olhar para a sociedade e depois olhar para a Bíblia para ver se a sociedade é aprovada pela Bíblia. Cosmovisão bíblica significa que eu estou tão metido nos valores bíblicos que ao levantar os meus olhos eu já tenho lentes que moldam a minha leitura sobre a sociedade. Eu fico muito preocupado quando crentes de alguns anos da fé, claro que esta é a minha tarefa e o meu papel como pastor, dar uma direção, mas eu fico muito preocupado quando alguns crentes já de tempos na caminhada, eles fazem perguntas que já deveriam ser resolvidas na mente deles. Há poucos dias atrás, quem sabe uma semana ou 10 dias, um irmão me envia uma pergunta sobre a escola dos filhos, e ele me envia uma música para que eu analisasse a música para ver se ela poderia ser motivo de uma apresentação e os seus filhos participarem. E ele diz: eu até não achei ruinzinha a música não deve ser analisada pelo ritmo, pela melodia, mas pela letra e o objetivo que ela tem. Mas me espanta estas perguntas básicas que ainda são feitas para nós os pastores, como se nós fôssemos o mediador da fé do nosso irmão. Nós devemos urgentemente, é isso que eu vou trabalhar, estar metido na Bíblia, para que quando nós tivermos que tomar uma decisão, a nossa decisão seja para a glória de Deus, para a edificação de quem nos vê, para a comunhão de quem nós amamos, que é o Senhor. Mas muitas vezes os nossos olhos estão embaçados, e se a teologia é ruim, a vida também é ruim. Se a teologia é errada, o estilo de vida também é errado. Há um livro que o título tem a ver com pais e filhos, e o autor diz que da maneira em que eu adoro, eu ensino. O que eu adoro é o centro da minha vida, e o que é o centro da minha vida toma as decisões para qual direção eu devo ir. Eu tenho dito que aquilo que eu ouço determina o que eu sinto, e o que eu sinto decide o que eu faço. Então é importante regular, ajustar os ouvidos com aquilo que é de Deus, para que a nossa decisão sempre seja para a glória de Deus. Eu fui dar uma aula para o 9º ou 8º ano, não lembro agora, e eu fiz um desenho no quadro. Eu coloquei, de um lado eu escrevi crença, e do outro lado eu escrevi estilo de vida. E aí fiz uns pontinhos de ligação entre os dois assuntos, e aí eu fiz um círculo, e eu disse aos alunos: vocês podem esconder no que vocês acreditam, mas vocês não conseguem esconder o estilo de vida, e o estilo de vida declara aquilo que vocês acreditam. Então vida e crença estão intrinsecamente ligados. É como café com leite misturado que não tem como diluir. Como você crê, será tomada a tua decisão. Como você imagina no seu, é isso que você tem que guardar, no seu sistema de crença, é isto que você vai decidir. E lá no nosso sistema de crença tem muitas raízes que não são bíblicas, tem muitas ideias, conceitos e preconceitos que foram gerados por
pessoas que se tornaram referenciais para nós, mas não necessariamente são representantes de Deus. Aproveito dizer que qualquer representante de Deus, perto da perfeição de Deus, é só uma caricatura, baixa ainda, que não chega aos pés da imagem de Deus. Ou seja, por melhor que alguém seja intencionado, por melhor que seja o seu poder de comunicação, nada deve anular aquilo que é soberano sobre a igreja, que é a palavra de Deus sobre o nosso coração. Pastor Joel foi de inspiração em nos dizer que junto à sua esposa estavam fazendo a conclusão da leitura da Bíblia. Irmãos, com toda honestidade, eu sei onde eu quero chegar, é a escola bíblica. Estatisticamente, 85% a 90% do público que está sentado aqui, com mais de 5 anos de batismo, não leu toda a Bíblia e não fez um estudo sistêmico das Escrituras. Porque não leu toda a Bíblia e não fez um estudo sistêmico da Bíblia, corre o risco de cair na vala comum da ditadura das cópias. A ditadura das cópias. Há um programa filosófico bem organizado para tentar nos empurrar para um modelo paralelo, mas que não é original e não agrada a Deus. Eu sempre gosto da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, quando ele diz: me suportem na minha loucura. Ele estava meio desequilibrado. Me suportem na minha loucura, porque a minha loucura está fundamentada no zelo que eu tenho por vocês, porque eu tenho medo que da mesma maneira, que a serpente enganou Eva no jardim, os vossos sentidos sejam corrompidos, e vocês sejam levados a crer em outro evangelho, a crer em outro Jesus, e a receber outro Espírito. Meu Deus! Quer dizer que tem um caminho paralelo, que é funcional, mas não é original. Então é possível estar entre nós, pessoas que no seu sistema de crença tem Jesus, tem Evangelho e tem Espírito, mas é qualificado como outro Evangelho, outro Jesus e outro Espírito. Está dando para pegar o que eu quero dizer? Nós vivemos um ambiente, inclusive espiritual, de sugestionamento. Às vezes não é unção, é histeria coletiva, é inclinação cultural. Eu sei onde eu quero chegar. Então, se todos pulam, os que vêm vão pular também. Você vê que não tem mais gente que rodopia. Na minha época eu rodopiava. Será que a unção mudou na minha vida? Não, é porque naquela época havia um sugestionamento cultural, que aquele jeito adorava a Deus. Qual é o sugestionamento hoje? Boneco de posto. Às vezes ainda tem uns mais originais, que no meio da worship eles ainda fazem assim, sugestionamento. Não quer dizer que aquilo ali é puramente Deus, é um sugestionamento. Está errado? Se não desagrada a Deus, não. Mas não confunda aquilo ali com experiência genuína. E eu aproveito, está transmitindo, não tem problema nenhum. Esta semana, por aí, uma igreja fez fila para tatuar um versículo bíblico no corpo. E vocês não acham que me chamam para perguntar essas coisas? E o que eu tenho a ver com as perguntas dos outros? Aí alguém me perguntou, eu só mandei. Quando Deus não tem acesso para marcar o coração, se faz necessário marcar a carne. Preciso entrar em detalhe? Tá bom, fechou o parênteses. Qual é o problema? É o sugestionamento, é a ditadura das cópias. As pessoas não têm algo chamado identidade cristã definida. Então qualquer coisa que tenha um verniz de evangelho, pegou? Qualquer coisa. Irmãos, olhe para mim. No Brasil é moda ser evangélico, mas nós precisamos com temor, Deus o livre, eu não estou pintando um quadro que eu saiba de todas as coisas, eu também estou incluído nesse desafio. Com temor, nós devemos olhar para a Bíblia e pedir para que ela molde a nossa visão. Aleluia! Oh glória! Quem está entendendo o que o pastor quer dizer?
Então eu tenho que entender a teologia. Não fuja da teologia. Eu tenho que entender a teologia para que ela molde o meu ser e eu manifeste o fruto que agrada a Deus. Não cai na lorota aquela, meu chamado é para oração, não é para leitura. Chegaram para Tozer e perguntaram a W. Tozer, o que é mais importante, a oração ou o estudo da palavra? E ele disse, para um pássaro, o que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? É por isso que alguns só voam numa asa, está faltando a outra. Então, olhe para cá. Tem uma pergunta que todo emetequiano deveria saber. E a resposta, pelo menos, a pergunta é esta: o que eu devo fazer quando eu me sentir perdido? O que é que tem que fazer, Grazi? Voltar ao início. Diga, voltar ao início. Guarda isso aqui, guarda isso aqui. Então hoje nós estamos vendo um caminho longo. Mas para que eu saiba se eu estou indo no caminho certo, eu devo pegar o mapa e ver de onde foi o ponto de partida. Há uma historinha que um dia fizeram um experimento social, preste atenção, um experimento social. Colocaram 4 macacos em uma jaula e colocaram um cacho de banana no canto. Todas as vezes que um dos macacos se aproximava do cacho de banana, um homem do lado de fora da jaula com um jato de água gelada banhava os 4 macacos. Você imagina quantas vezes eles ficaram encharcados, porque a natureza, a inclinação pedia para se aproximar do cacho de banana. O que aconteceu? Todas as vezes que um macaco ia se aproximar, os outros 3 pegavam ele e davam uma tunda nele. Mas eu não vou me molhar por culpa dele. O que aconteceu? Tiraram um dos macacos velhos, ó a visão, botou um macaco novo. Qual foi a primeira prática do macaco novo? Foi buscar a banana. Qual foi a primeira prática dos macacos velhos? Bater. Toda vez que o macaco novo se aproximava das bananas, algo natural, inerente à sua natureza, os outros 3 batiam. Ele não entendia nada, porque ninguém explicou que tinha um jato d'água gelada. Resumindo, pegaram, tiraram mais um macaco velho, colocaram um macaco novinho. Agora tem 2 macacos velhos, tem um intermediário que não sabe o porquê apanhou, mas tem um que quando entra, a primeira coisa que ele faz é o quê? Buscar a banana. Os 3, 2 sabendo, um por sugestionamento, vai lá e bate naquele quarto também. Resumindo, trocaram os 4 macacos várias vezes e eles continuam batendo em quem se aproxima do cacho, mas sem saber o porquê. É só uma anedota, mas tenho a impressão que é o ciclo vicioso de uma geração que não quer exercer a capacidade cognitiva de perguntar, de avaliar, de ir para a raiz, porque o conhecimento começa pelo porquê. É verdade. Por quê? Você tem que olhar para a Bíblia e dizer, não importa se a fala é mansa, não importa se a maneira de expressar arrepia a pele, o que eu quero não é emoção, eu quero razão da palavra de Deus. Quem recebe essa palavra? Está dando para entender? Então eu pergunto de novo, quando eu me sinto perdido, o que é que eu devo fazer? Início, princípio. Qual é o livro da Bíblia que o seu nome traduzido seria início e princípio? Qual é? Esse povo é bom demais, pastor. Eles vão apanhar e vão rir, olha que coisa mais linda, né? Diga comigo, Gênesis. Então, se eu quero descobrir o que Deus deseja para mim, eu não devo começar pelo fim, eu devo começar pelo... Então, quando eu me sentir perdido, tantas vozes, não sei para onde ir, o que é que eu devo fazer? Voltar ao... E lá no início, o Senhor Deus estabeleceu como é que as coisas devem funcionar. Se você pegar toda a Bíblia, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22, esses são os únicos 4 capítulos que não tem pecado na Bíblia. De Gênesis capítulo 3, Apocalipse capítulo 20, é destruição, é queda, é levante, é natureza pecaminosa. Mas se começou perfeito, Deus está dizendo, na minha vontade vai terminar perfeito também. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, eu tenho um plano, eu sou maior que arquiteto, que engenheiro, deixa para mim. E o meu plano, não importa as quedas dos peões, vai acabar do jeito que eu comecei, perfeito e para minha glória. Então, é isso que eu quero trabalhar com vocês nos próximos minutos. Eu devo voltar ao início. Então,
Qual é o valor mais importante que nós devemos lutar e não negociar nesse tempo? Identidade. Identidade. Esta é a nossa batalha, guardar a nossa identidade. E a palavra identidade tem tudo a ver sobre voltar ao início. Então, se você ler a teologia, preste atenção, é para jovem, tem 4 palavras que definem toda a nossa construção teológica. Quantas palavras? 4. Se você aprender isso aqui, estuda isso aqui, vai ficar bom. 4 palavras. A primeira é criação. A segunda é queda. A terceira é redenção. E a quarta, glorificação. Qual é a primeira? Criação. Qual é a segunda? Queda. Qual é a terceira? Resgate. Qual é a quarta? Glorificação. Toda a teologia, os 66 livros da Bíblia, lembremos-nos que o plano de Deus, ele é linear, ele é progressivo, ele começa A, B, C, D e vai até o fim. Por mais que o homem caia, nada interrompe aquilo que Deus planejou que deve acontecer. Mas você tem que entender isso aqui. Então, quais são as 4 palavras que definem a nossa teologia? Criação, queda, redenção e glorificação. Criação, começo nisso. Quando Deus nos criou, pergunto a nós, Deus nos criou perfeitos ou imperfeitos? Eclesiastes 7:29 diz, pelo que Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas invenções. Qual era a avaliação, meu pastor? A avaliação de Deus no fim de cada obra que ele fazia. E viu Deus que isto era bom. Quando a expressão ali é bom, tem a ver com perfeição, é pleno. Deus está dizendo assim, pastor Joel, saiu exatamente do jeito que eu desejava que saísse. Ou seja, na criação, nós vemos a perfeição de um Deus que tem domínio da criação. Na criação, nós vemos um Deus estabelecendo o parâmetro de tudo que vai acontecer até o fim da caminhada. Então Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Vamos lá? Quem lembra de Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Aí ele diz, domine sobre os répteis, e vocês sabem um monte de coisa ali, domine, domine, domine. E daqui um pouco ele diz, e multiplique-se. Então repete comigo, imagem, semelhança, domine e multiplique. Aqui, nessas 4 expressões, estão os pilares, pastor, que sustenta toda a construção da casa de Deus. Sustenta o quê? Toda a construção da... Então olhe para cá, se você andar por Caxias do Sul, me perdoe, eu não sou engenheiro nem arquiteto, eu sou formado no ventre da minha mãe, glória a Deus por isso, né? Mas, me perdoe então, quem sabe se a minha expressão não é técnica, mas há pelo menos 3 tipos de moradia aqui em Caxias do Sul. Pelo menos 3 tipos. Tem aquilo que nós chamamos de área verde, invasão, né? Que a defesa civil não se responsabiliza, porque ali não poderia construir, foi construído. A segunda moradia é tipo um complexo habitacional, é bonito, é um residencial, mas todas as casas são iguais, é a mesma cor, é o mesmo material para a janela e para a porta. E a terceira expressão de moradia é uma casa cêntrica, um bairro de rico que você passa e diz, meu Deus, quando eu terminar minha carreira, eu quero estar ali, Jesus. Prisão foi só para Paulo, eu quero estar ali, Jesus. E o que isso tem a ver, pastor? Tem tudo a ver, porque isso representa a nossa vida espiritual. Porque tem gente sentado aqui que é crente, mas decidiu invadir a área verde, dizer, eu faço do meu jeito, é do meu jeito. Pastor não me manda, líder não me governa. Bíblia, para quê? Se está tudo aqui já. Só que a minha Bíblia diz, em Mateus capítulo 7, que a chuva cai, o vento sopra e os rios correm. E aí não adianta dizer, a casa caiu, caiu porque você fez do jeito que não devia fazer. Aquela moradia que é complexo habitacional, fala da mediocridade. Ah, o marcianinho é assim, se eu chegar a ser que nem ele, eu também estou bem. Ah, o pastor Joel é assim, olha, se Deus o livre eu chegar nos pés desse servo, eu já chego perto da cintura já, glória a Deus. Se eu chegar nos pés eu estou bom. Não, isso é mediocridade. Mas quando você passa por aquela casa que diz, uau, que casa. Pergunto, ela custou o mesmo preço da casa da área verde?
Por que custou mais caro? Porque esta tem uma planta e tem que ser respeitada. Recebe esta palavra. Deus não quer te ver de qualquer maneira e nem igual aos outros. Deus tem uma planta para você. Quem recebe esta palavra? Então, na criação, Deus estabeleceu essas 4 palavras: imagem, semelhança, domine e multiplique, que são os pilares que sustentam a nossa construção. Quer ver? A palavra imagem, ela significa comunhão, porque Deus criou os oceanos, os mares, as florestas, os cânions, mas nenhum destes elementos criados tinha comunhão com Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que todo ser que respira, então o passarinho louva ao Senhor, sim ou não? E o sapo? Que nojo. Claro que sim. Não é adorar, é louvar, porque na complexidade da sua anatomia revela que tem um Deus criador que sustenta tudo em funcionalidade. Mas louvar é uma coisa, adorar é outra. Louvar significa a minha construção, a minha construção biológica revela que tem um Deus que de uma gotinha de sangue faz nascer um ser. Oh, glória a Deus por isso. Só que a adoração já não tem a ver só com a minha construção biológica, tem a ver com minha boca confessar quem já sentou no trono do meu coração. Oh, glória! Eu tenho a impressão, figura de linguagem, é claro, porque Deus sabe todas as coisas. Eu tenho a impressão que às vezes tem cultos que Deus olha para a igreja, é uma figura de linguagem, e Ele pergunta: é a igreja ou é a arca de Noé? Porque tem gente que louva, porque está respirando, o coração está batendo, mas não adora, porque Jesus não sentou no trono do coração ainda. Eita, ô lapada, essa foi boa, hein? Como é que diz um pregador? Sentiu o toque. Então, imagem diz respeito à comunhão. Quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa Deus está falando de caráter, característica. Existem atributos incomunicáveis, mas atributos comunicáveis. Nós não somos onisciente, onipresente e onipotente, mas nós somos sensitivos, nós somos eternos, e isso vem de Deus. Nós herdamos o caráter de Deus. E aí quando eu abordar a palavra queda, você vai ver que a queda arruinou estritamente o nosso caráter. Mas quando ele fala assim, domine, lembremos-nos que Pedro diz que os presbíteros não devem dominar o rebanho, mas Deus está mandando dominar. Aquilo ali não está falando de subjugamento, está falando de autoridade. E quando ele fala multiplique, não é para nós agora termos 15 filhos, passou esse tempo, estamos diminuindo, mas é para nós darmos frutos. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha onde eu vou chegar. Eu estou construindo como é que Deus quer te fazer ficar, a imagem do que Ele estabeleceu. Então ele disse: o homem é imagem, é semelhança, tem que dominar e tem que se multiplicar. Todo mundo olhe para cá agora. Então imagem significa comunhão, semelhança significa caráter, domine significa autoridade, e multiplica significa o quê? Frutificação. Vamos construir? Quem tem comunhão tem caráter, quem tem caráter tem autoridade, quem tem autoridade dá fruto para a glória de Deus. Por que eu não dou fruto? Porque eu não tenho autoridade. Por que eu não tenho autoridade? Porque eu não tenho caráter. Por que eu não tenho caráter? Porque eu não tenho comunhão com Deus. Então não há construção de identidade se não houver relacionamento com quem pode te moldar. Aleluia. Então olhe para cá. Qualquer encontro que se diz que tem unção e comunhão com Deus, mas que não produziu transformações visíveis e palpáveis, duvide ou daquele ambiente ou da entrega da pessoa que estava naquele ambiente. Deu para ver? O que mais Deus quer é construir a nossa identidade. Todo o Novo Testamento tem a ver com esta ideia, o Espírito Santo nos empurrando para que nos tornemos a imagem de Cristo.
Mais ou menos 8 vezes no Novo Testamento Deus diz, o Deus através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo, ele diz assim, ó, despojai-vos do velho homem e se revistam do novo homem. 8 vezes já é o número da renovação. Deus está dizendo, eu quero que eu te dou graça, mas é você que se despoja do velho homem, é você que se reveste do novo homem. Eu te dou graça, mas é você que toma posse, quem recebe esta palavra. Então o que acontece? As pessoas estão preocupadas em dar fruto. Sim, eu tenho que trabalhar, tenho que frutificar. As pessoas estão preocupadas em ter autoridade. Quando é que Deus vai me levantar? Eu quero mandar também. As pessoas até estão preocupadas com aquelas mazelas e esquisitices do próprio caráter, que às vezes nem você suporta, e na tua oração você diz, Deus, isso eu não quero praticar mais. Mas as pessoas esquecem que não dá para começar pelo fim, tem que começar pelo porque quando eu me sinto perdido, eu tenho que fazer o quê? Voltar ao início. E qual é o início? Comunhão com Deus. Não haverá transformação, sua identidade não será modelada se você não se fechar no seu quarto de oração, ler a Bíblia e dizer, Deus, encontra a minha vida, porque eu sou barro, mas tu é o oleiro. Aleluia. Pastor Joel, com todo o temor, o senhor pode gastar, por mais que o senhor esteja envolvido no amor e na compaixão, 3 horas aconselhando alguém. Se esse alguém não se entrega ao Espírito, são palavras que entram aqui, né? Entra aqui e sai no nariz, que não dá nem tempo de chegar no outro lado. Mas quando esta pessoa se entrega para aquele que chamou ela, Deus diz assim, fica tranquilo, quem és tu, obra criada para questionar com o teu Criador? Quem és tu, ó barro, para questionar com o oleiro? Eu vou sovar, mas eu vou fazer a obra acontecer. Deu para entender até agora? Vamos lá, é muita coisa, mas eu estou falando que as 4 palavras que definem a nossa teologia é criação, queda, redenção e glorificação. É isto. Dentro da criação, eu já falei qual foi o protótipo que Deus estabeleceu. Ele quer ter comunhão contigo, para forjar o teu caráter, para te dar autoridade e te enviar dar fruto. Só que a rebeldia abriu porta para o pecado. E depois da criação veio o quê? A queda. A queda, ela foi tão ferrenha que ela nos arruinou em todos os aspectos. Todo mundo presta atenção. Dentro da igreja evangélica, ainda nós temos um grupo que as suas lentes estão contaminadas com algo chamado justiça própria. Houve um dos pais da igreja que ele dizia assim, Caleb, se os teus olhos forem curados pela graça, você vai ver Jesus em tudo. O J.B. Carvalho, que é o bispo da Comunidade das Nações, ele tem uma expressão mais contemporânea. Ele diz, se as tuas lentes forem catarrentas, todo mundo vai ser catarrento ao teu redor. Linguagem de hoje. Por quê? Porque de acordo a minha visão ser modelada, eu projeto isso. Só que você não pode estar com as lentes da justiça própria, porque as lentes da justiça própria omite a verdade de que nós caímos e a queda nos arruinou por completo. Todo mundo olhe para cá, todo mundo olhe para cá, ó. Eu tenho 2 filhos, como já disse, o Gonçalo vai fazer 21, está maior que eu, bom, não precisa muita coisa. A Suelen vai fazer 17. Pai, o Senhor não confia em nós? Eu confio em vocês, eu não confio no diabo que está ao redor de vocês. Então a queda, ela plantou em nós uma semente do pecado, e nós vivemos uma lei chamada lei da gravidade. E a lei da gravidade, qual que é o princípio? Tudo que sobe, desce. Tudo que sobe, desce. É por isso que Paulo diz aos romanos, gente, eu estou segurando, mas vai cair. Como assim, Paulo? O que eu não quero fazer, eu faço. E o que eu quero, eu não faço. É por isso que você ora a Deus para vencer os teus pecadinhos de estimação. Estou falando com temor, com respeito, eu já tive os meus também. Você ora a Deus, mas parece que você vence um dia, outro dia, e daqui um pouco cai, porque o princípio é, tudo que sobe, desce. Por que, pastor, o senhor está dizendo? Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz que o pecado é uma lei. Ele diz ou não diz? Vejo no meu corpo a lei do pecado.
Irmão, faz assim com a sua mão, se o senhor puder, claro. Ó, se eu disser para o senhor, não vai deixar cair, Deus o livre, hein? Não, segura esse celular. Ele está pesado? Não, um homem forte, está malhando, né? Trigo no lagar, né? Está segurando o celular. A lei diz que tudo que sobe, daqui meia hora isso aqui começa a ter 1 quilo. Daqui 2 horas o senhor já não consegue mais segurar. É uma lei. É por isso que você diz assim: pastor, mas eu me propus a vencer o pecado, mas eu pequei de novo. É uma lei, tu vai pecar de novo. E o que eu faço? Tu que entende de política, eu não. Quando tem uma lei lá que não dá para revogar, faz o quê? Cria uma outra lei que supera ela, é ou não é? Aí Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2 diz: nenhuma condenação há para os que estão que não andam segundo a carne, mas segundo porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado. Oh glória! Agora não desce, agora sobe. É por isso que você diz: Senhor, eu quero mais da tua presença, mais da tua graça, mais da tua unção. É por isso que você está aqui dizendo: Deus, eu não quero que acabe mais esse momento, porque agora começou a subir. Eita, eu sinto a autoridade de Deus aqui. Aleluia, aleluia. Levante a tua mão ao céu se você puder. O Senhor está acabando com esta vida de montanha russa de alguns irmãos. Esse sobe e desce vai acabar. Deus vai te sustentar, vai te fortalecer, vai te dar uma graça. O Senhor está restaurando a identidade de alguém. Quem recebe esta palavra, o Senhor não vai te jogar fora. Oh glória a Deus. Aleluia. Isto, aleluia. Aleluia. Mas você tem que reconhecer, que a queda arruinou. Irmãos, eu posso trabalhar as consequências da queda. Tem outras 4 palavras que falam, mas não vou ficar de 4 em 4 palavras que vocês não. Mas vergonha, medo. O que o pecado fez? Arruinou com a natureza. Tinha agora espinhos e abrolhos. O pecado arruinou com a relação irmãos. Caim mata Abel. O pecado arruinou a relação familiar. Lembra de Ló e as suas filhas? O pecado arruinou tudo. O pecado arruinou tudo. E a menos que você reconheça isto, você não vai conseguir se encontrar com o Senhor. Segunda-feira nós fomos fazer um culto numa casa, foi muito, muito forte essa experiência. E o senhor já estava pronto para ir na igreja no domingo, mas ele está passando um momento de enfermidade, sentiu mal, não conseguiu chegar na igreja. Esposa crente, filha crente, genro crente, filho, nora crente, mas ele é aquele italiano, querido, mas na dele. Eu digo, já que ele não foi na igreja, a igreja vai até ele, né? Aí segunda-feira eu e Miriam, mas alguns fomos lá tocar um violãozinho, dar uma pregadinha, tomar um chimarrão, comer um bolo também, glória a Deus, né? E aí chegamos lá. E aí, conversa vai, um louvorzinho aqui, comecei a pregar. Preguei Isaías 50, versículo 10, qual é o servo que na noite escura não acende a sua luz, mas confia no Senhor? E fui falando. Daí eu perguntei para ele, o senhor já aceitou Jesus? Aquele homem me deu um show, porque a teologia dele é correta. Ele parou e disse assim para mim, pastor, eu não sei, eu acho que eu não tenho que aceitar Jesus. Quem tem que aceitar, quem tem que me aceitar é Ele. Porque Ele é perfeito e eu estou cheio de falha. Olha que visão. Aí eu mudei toda a minha conversa. Eu disse, gente, a teologia dele está certíssima. E a nossa que foi herdada de Charles Finney, do convite, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. A teologia dele está certa, quem tem que nos aceitar é Jesus. Mas eu disse para ele, mas tem um mistério. Jesus já te aceitou quando morreu na cruz. Mas Romanos diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Aí eu mudei o diálogo. O senhor quer confessar? Eu quero confessar. Eita. Aleluia. O pecado nos arruinou profundamente. O pecado nos arruinou profundamente. Eu vou contar uma coisinha para vocês, se vocês não leram a Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz no Antigo Testamento sobre o filho rebelde? A minha tradução diz, o filho contumaz. O que tinha que fazer com ele? Pegar. Tem uns assim na igreja. Vai no mercado e se atira no chão. O Antigo Testamento diz que tinha que levar na presença do líder lá e apedrejar. Não tinha conselho tutelar naquela época.
Eca também não tinha vista tudo, a criança e adolescente. Era para apedrejar. Mas glória a Deus, porque mudou agora, tá? Você vai ter gente aqui com cada marca de pedrada, meio fora da casinha assim. Por que isso? Porque a rebeldia já nasce com a estutícia do coração da criança. Tem um livro chamado Pastoreando o Coração das Crianças, e o autor diz: por mais que o pai seja referência, olha para mim aqui, ó, meus filhos não são crentes por causa de mim, é apesar de mim, porque por mais que eu me esforce, eu não revelo a plena natureza de Deus, mas cedo ou mais tarde a natureza caída se manifesta. E eu tenho que lembrar que por mais que eu ensino, vai chegar um dia que ele vai ter o seu próprio encontro com o Senhor e Salvador. Mas esta natureza pecaminosa não nos permite reconhecer a nossa miséria. Nós caímos, e a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 13: pode o etíope mudar a cor de sua pele? Não! Assim vocês, acostumados a fazer o mal, não podem fazer o bem. Isaías disse assim, ó: as nossas obras de justiça são trapos de... Como é que tu consegue te orgulhar de alguma coisa ainda? Eu lembro de uma mãe que eu perguntei para ela assim: como é que está o filhão? Pastor, tá bom demais. Passou no vestibular, comprou um carro, até namorando tá. Digo, opa. E eu digo, e Jesus? Ela disse, só falta Jesus. Não, mas esta é a mentalidade nossa, só falta Jesus. Se falta Jesus, falta tudo. Título universitário não leva para a glória, namoro não leva para a glória, não. Carro novo não vai para o céu. É só pelo sangue daquele que morreu e ressuscitou. Então deixa eu explicar para você, com temor, é claro. Se o evangelho que você acreditou não fez você falar mal de ti mesmo, não foi o evangelho da Bíblia, foi do Pablo Marçal. Porque o evangelho da Bíblia detona o homem, quebra o homem, humilha o homem. Eu sempre me perguntei, pastor Joel, eu tenho menos tempo de fé que o senhor, eu sou mais novo também, né? Só um pouquinho. Mas a minha experiência de fé, e como pastor, eu presenciei muitas vezes crentes que até conseguem cumprir algumas disciplinas espirituais, jejum, oração, por horas dão dízimos e ofertas, mas não se sentem salvos na igreja. E por que eles não se sentem salvos? Porque biblicamente, ninguém pode se sentir salvo sem primeiro se sentir condenado. Deus não pode salvar aquilo que nunca se perdeu, Deus tem que salvar aquilo que se perdeu. É por isso que antes do Senhor te salvar, Ele te condena. É por isso que o Espírito Santo é quem convencedor do pecado, da justiça. Piorou. Então a queda nos arruinou completamente, mas aí veio a redenção. Redenção é a nossa teologia. O Cristo morreu, ressuscitou, levou o cativo o cativeiro. Ele tem todo o poder do céu, na terra e debaixo da terra. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses que Cristo, ele viu que tinha um escrito que era contra nós, ele pegou aquela cédula, rasgou, cravou na cruz e ainda fez os demônios passar vergonha publicamente. Ele pagou o preço por você, oh glória a Deus. Eu estava pregando em Cabo Verde, África, e eles me levaram num forte muito bonito, e lá embaixo tinha uma praça. Quando eu cheguei na praça, tinha a cruz portuguesa sobre uma haste, e todo mundo gravando, tirando foto. Eu perguntei do que se tratava. Quando chegavam as galeses com os escravos, eles eram expostos naquela praça para serem vendidos. Na hora eu larguei meu celular, não consegui gravar mais nada, porque eu fui impactado. Eu comecei a imaginar os escravos descendo das embarcações, maridos sendo afastados de suas esposas, filhos chorando, se perdendo de um lado, sabendo que nunca mais vai ver a mãe. Eu digo, como é que isso aqui pode se tornar um ponto turístico, se foi ambiente de humilhação do ser humano? Mas aí eu cheguei à conclusão, assim estava eu, na praça dos escravos, sob humilhação e maltrato do inimigo que era meu dono. Mas teve um que pagou o preço.
E o Salmo 49 diz assim, ó: pode alguém vender as suas fazendas e juntar o dinheiro e tentar o resgate de seu amigo, todos os seus recursos se esgotarão, porque o resgate de seu próximo é caríssimo. Mas o apóstolo Pedro disse: não foi com ouro, não foi com prata, mas foi pelo precioso sangue. Só quem foi salvo pelo sangue. Deixa eu ver quem foi salvo pelo sangue. Ele resgatou. Ele pagou o preço por você. Você tem acesso ao escritório dele para pegar a planta que ele projetou para você viver. A tua identidade é em Cristo Jesus. E a glorificação é extraordinária, porque a glorificação tem duas dimensões: a imediata e terrena, e a plena celestial, que é a nossa glorificação escatológica. Chegará um dia, já te aviso, que lá não haverá mais lágrima. Ô pastor, lá pastora não vai ter cirurgia, não vai ter dor, não, lá não vai haver sofrimento. Por quê? Porque o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Oh glória, oh glória. Lá o último inimigo será vencida. Ó morte, cadê a tua vitória? Cadê o teu aguilhão, a morte? Tragada foi a morte pela vitória. Mas olha para mim, e eu termino com isso. Mas enquanto nós não alcançamos a plena, nós temos a imediata e contínua. A imediata e contínua, porque Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 1 versículo 8, né? Versículo 6, ele diz: eu tenho certeza. Do que tu tens certeza, Paulo? Eu estou certo, eu estou convicto do quê? De que aquele que começou a boa obra em vós, ele vai aperfeiçoar. Se coloque em pé comigo agora em nome de Jesus. Aleluia! Hoje eu fiz a introdução. Se Jesus permitir, amanhã eu vou usar as figuras de linguagem que revelam a nossa identidade. Olhe para cá. Não deixe o diabo arruinar a sua identidade. Esse sugestionamento, esse vazio só é preenchido pela presença do Espírito Santo. Tu acha assim, ó, não, mas eu preciso de uma namorada. Quando tu arrumar, tu vai ver que não era aquilo ali que você precisava. Não, mas eu escolhi errado, eu preciso da outra. E quanto mais você escolher errado, mais você vai entender que você é vazio das coisas de Deus e tenta preencher com as coisas da terra. Eclesiastes 3:11 diz que o Senhor colocou a eternidade no nosso coração. E a eternidade não se preenche com coisas efêmeras e terrenas, ela preenche com coisas eternas. Eu quero orar com você que ouviu a voz do Espírito Santo. Em suma, o resumo é este: não negocie a tua identidade em Cristo. Mas também é isto: se você ainda está por osmose, por agregação conosco, e não entendeu qual é a tua identidade, os teus dias podem estar contados. Então diga: Senhor, eu tenho a palavra, tu pode me iluminar. Eu estou me sentindo perdido, mas eu vou voltar ao início, e o Senhor vai me dar graça. Posso orar com os irmãos, pastor? Se você sentir de orar comigo, se em algum momento da pregação, do ensino, Deus falou contigo em alguma área, quem sabe o irmão e a irmã, servos de Deus, mas estão naquela lei que fica subjugando, te judiando, parece que você nunca vai vencer ao ponto de você se cansar. Mas o Senhor vai te dar uma graça especial para um novo tempo na sua vida espiritual. Então é agora, não é esperar. Quer um conselho? Não convide nem ninguém, porque tem coisa que é muito particular. Mas se você quer orar comigo aqui nesse altar, ora junto. Não é que eu vou orar por você, nós vamos orar junto. Se você quer orar comigo agora, sem esperar por mais ninguém, se você quer orar, saia do seu lugar e venha diante do altar para nós orarmos juntos.
nós vamos orar junto, clamar ao Senhor e dizer: Deus, eu não aceito nada menos do que o Senhor planejou para mim, eu não aceito nada menos do que o Senhor desenhou para mim. Diga: Senhor, eu quero que o meu sistema de crença seja curado pela tua presença. Diga: Senhor, eu quero que as raízes da minha vida sejam nutridas pela tua graça. Não entre, não caia neste erro comum de fazer leituras erradas. Leituras erradas produzem estilo de vida errada. Diga: Senhor, ilumina os meus olhos pela tua palavra. Diga: Senhor, começa a impregnar o meu coração com a tua palavra. A verdade de Deus está sobre nós hoje aqui. Mais do que um avivamento imediato, o Senhor quer moldar a nossa identidade, porque nos lugares que Deus vai nos levar, nós não podemos ser que nem chuchu, que não tem sabor, mas acaba pegando gosto de todo mundo. Deus te preparou, Deus te formou de maneira única, e eu vou levantar minha mão sem ir e sem contenda para orar. E se você está na nave da igreja, na galeria ou no altar, não, é com você também. Não perca aquilo que Cristo desenhou para você. Senhor Deus, eu levanto a minha mão sem ir e sem contenda, para orar juntamente com os meus irmãos, para orar com esta liderança que a todos os dias está vivendo um sugestionamento cultural, um sugestionamento que tem marcas e tem, Senhor, aparência de cristianismo, mas nega a piedade, foge dos moldes da sua palavra. Mas nos ajude, Espírito Santo, a não viver uma dicotomia da vida cristã, porque o Senhor não é um Deus territorialista, o Senhor é um Deus pleno, um Deus verdadeiro. O Senhor é Senhor na igreja, mas é Senhor nos ambientes diversos, como o centro universitário, como o ambiente de trabalho. O Senhor está sobre nós esta noite com uma graça tremenda. Não empreste os teus ouvidos às vozes liberais, às vozes do progressismo. Comece a dizer: Deus, eu não abandono a sua palavra, ela é verdade sobre qualquer coisa, ela nutre a minha fé, ela fortalece o meu espírito. Ore e diga: Senhor, eu tenho coisas que eu abro para ti. Senhor, pode moldar, pode entrar na particularidade da minha vida, pode entrar na particularidade do meu ser. Diga: Senhor, entra na minha casa, no meu lar. Diga: Senhor, não é sobre a filosofia da minha casa, a filosofia materna ou paterna, mas se trata do plano que Deus estabeleceu para nós. Há uma unção do Espírito Santo aqui agora. Quem puder, levante a mão ao céu. Senhor, estas mãos te pertencem, estas mãos são tuas. O Senhor vai usar estas mãos para abençoar Caxias do Sul. Estas mãos são mãos ungidas para espalhar brasas vivas sobre esta cidade. Senhor, que estas mãos se apeguem às Escrituras mais que qualquer outra coisa, que estas mãos se apeguem às verdades do céu mais do que qualquer outra coisa, que estas mãos estejam ungidas para acolher, para abençoar, para curar, para levantar alguém. Não aceitamos menos do que o Senhor planejou. Eu te declaro, em um nome que é sobre todo nome, abençoado, fortalecido,